aquele prenúncio que a gente tem, né? É. O tempo vai mudar, que vem vai chegar. Sei. O seu Roberto, né, ele gosta muito daquele pássaro que é o símbolo do Chile, viu, Elisa? O condor. Se lembra? O condor. Opa, que bom, hein? Boa noite. Tudo bem, Lourdes? Bom dia. Boa noite. Deus, tem umas vezes. Vamos lá. Quem vai fazer a prece? Já está na hora. Vamos lá fechar nossos olhos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade que estamos tendo de nos prepararmos para o início do nosso estudo. E aproveitamos, Senhor, para te pedir primeiramente que abençoe o espírito de Dona Carmen, nossa companheira de longas datas na Casa Espírita Maria Vaz. Que Deus a abençoe, que Deus a ilumine, que Deus acolha este espírito em seus braços e agasalhe em seu peito. Jesus, também te pedimos por todos os nossos irmãos, acometidos por todos os tipos de doenças, físicas, morais, espirituais, tal qual nós outros que te mentalizamos neste momento. Te pedimos que nos abençoe, já presente ao estudo, aqueles que ainda chegarão e aqueles que, por algum motivo, não poderão chegar. Que a tua presença junto de nós, Senhor, amplie nossas mentes para que possamos absorver o que nos for passado pelo nosso irmão Afrânio, armazenar em nossa mente, colocar em prática no nosso dia a dia, revelar a todos o que representa o Espiritismo em nossas vidas e te pedir, Jesus, nos abençoe, que nos envolva, que nos agasalhe junto ao teu peito. Que assim seja, Senhor, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Muita saúde, muita paz a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto, Elisa, Dona Lourdes, Afrânio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje o nosso estudo é o Paulo Esteu, nós estamos no capítulo 9, Abigail Cristã, nós estamos no livro velho, página 173, tá? É a segunda Exatamente. folha. No livro novo é 158. Em nossa página do livro antigo é o terceiro parágrafo. E na página do livro novo é o terceiro parágrafo. Saulo queria dizer alguma coisa quando Zacarias fazia uma pausa. Exatamente. Então vamos lá. Né? Só para falar que Saulo, né, tinha acabado com Abigail, mas depois ele resolve voltar, né, tá, para tentar, né, se reaproximar, casar. Tá? A intenção dele era essa mesmo, casar, né? Mas as coisas não estavam como ele queria. Abigail estava muito doente mesmo, né? E Zacarias chamou ele não foi, quer dizer, cada vez mais ela teve um problema antes, né, lá em Corinto, e ela, quando perdeu o pai, né, também o irmão, o Gesiel, ela também ficou no mesmo estado, muito doente, mas conseguiu se recuperar. Dessa vez, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Saulo queria dizer alguma coisa, enquanto Zacarias fazia uma pausa, mas nada lhe ocorreu à mente. A emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Assim, no parágrafo anterior, justamente isso que Zacarias fala. Zacarias fala para Saulo, poxa, a Ruth, que é a esposa dele, no caso a madrasta, né, de Abigail, olha lá, qualifica de ingrato o teu procedimento. Mas a Abigail é sempre a primeira defendente. Quer dizer, realmente a dona Ruth tinha razão, mas a Abigail ainda, mesmo assim, defendia ele. Por isso que ele ficou, né? Puxa vida. Né? Ele ficou
a emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noite. Tá? Então vamos lá, é isso aí. Apesar do seu esforço para tranquilizar-nos, continuava o marido de Ruth, temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar. Aí, nós sabemos, né? Engraçado. São os Ruth e Zacarias que não sabem dos desgostos profundos, né? Então vamos lá. Enquanto podia andar, visitava os perseguidos, à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite, mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos. O único motivo que alegava era justamente o da enfermidade, que começava a minar-lhe o organismo. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Deu-se então um fato estranho. Abigail encontrou-o em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se a ouvir horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe uma lembrança. Deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Boa noite, prima. Posso fazer uma pergunta? Boa noite. Pode. Boa noite, Virginia. Boa noite, família. Boa noite, Lucinha. Estão sabendo que Peraí, ela... repete a pergunta, vamos lá, por favor. Ruth e o marido estão sabendo que ela presenciou a morte do Estevão, que era irmão? Não sabem de nada, por isso que eu estou falando, nós sabemos, só a Ruth e o Zacarias que não sabem, não brinquei aqui ainda há pouco, nós sabemos de tudo, né? Mas ninguém sabe de nada, ninguém, ela não contou para ninguém, tá? Morreu com ela o segredo, né? Esse lance aí, tá? É isso que admirou o Saulo, né? Que se você é outro, tá vendo? Né? Me abandonou, né? Assassinou meu irmão, etc. Ela não. Né? E aí continuou ainda amando ele, né? Isso que é o mais interessante, tá? Então vamos lá. Bom, aí tá falando aqui agora do lance do Ananias, que apareceu lá e deu os pergaminhos, né? Como se as cópias daquela só existiam, olha. Perante os estudiosos do mundo, o primeiro evangelho é o de Mateus, tá? E do evangelho de Mateus, eles falam que foram criados os outros, tá? Seria o evangelho... Tem um nome que eles dão, tá? Eu não me lembro se é N ou é T, a letra que eles falam. O evangelho tal, ou é TN. E a partir desse evangelho foram criados os outros. É o que eles falam. Quer dizer, os outros que eu falo, Lucas e Mateus. Marcos seria o primeiro, Lucas e Mateus copiados dele. João não, João é a parte. Tá? Mas, na realidade, Emmanuel nos traz a informação diferenciada. Aí eu acredito, mas não é Emmanuel. Tá? O primeiro evangelho, pelo que nós estamos vendo aqui, é o de Mateus. Tá? Lucas, nós vamos ver ele começar a escrever esse evangelho lá no final desse livro. Tá? Quando Paulo já, não mais Saulo, Paulo pede a Lucas que ele tinha também o propósito de fazer, escrever o Evangelho, mas ele não tinha tempo, né? Era muito trabalho, o tempo dele era muito escasso. Aí ele pede a Lucas que vá até Maria, vá até Pedro, pegue as informações e escreva o Evangelho, né? E Marcos era o João Marcos, nós vamos ver nesse livro também, tá? O filho de Maria Cleófas, que era sobrinho do Barnabé, que foi o primeiro companheiro de Paulo na primeira viagem, tá? E também pegou informações com Maria e com outros, né? Com os próprios apóstolos, porque ele morava em Jerusalém, né? E fez o seu evangelho. Então, pelo que dá a entender, primeiro Mateus, segundo Marcos, depois Lucas, por último João. É o que dá a entender. Mas os estudiosos de hoje acham que não. Primeiro Marcos, depois Mateus e Lucas, e por último João, tá? Então a gente está vendo que o primeiro que se aproximou de Jesus foi Mateus, né? Mateus foi o primeiro que se aproximou de Jesus, que trabalhou junto com Jesus na divulgação que Jesus fazia, né?
No caso, Mateus e João, né? Marcos e Lucas não foram apóstolos, né? Não, eles passaram, eles foram depois, né? Conhecer a Casa do Caminho e aí eles se aprofundaram no estudo de Jesus. Nós vamos ver um lance interessante, que João Marcos, a primeira viagem que ele vai com Barnabé e Paulo, ele desiste no meio. É uma coisa interessante. A gente vê a grandeza espiritual dos espíritos. Em uma das viagens de Paulo, ele encontra um jovem chamado Timóteo. Era um garoto. Que nem João Marcos era, que nem João Evangelista também. Então vamos ver que Timóteo abraçou a causa cristã e foi embora. Então, tem a carta a Timóteo, né? Mas isso nós vamos comentar lá na frente. Tem muita coisa aí para a gente ver, que é justamente o interessante desse livro. Está nos mostrando uma visão totalmente diferente, né, do que a gente escuta falar. A gente tem que acreditar no que escuta falar. Não, tudo bem, não estou falando que não acredita, mas muita coisa ali está equivocada porque não teve alguém que pudesse trazer as informações de lá, né? É uma coisa assim, o próprio Paulo é muito difícil, porque e cada ano que passa, eles vão tendo uma nova visão de Paulo. Depois de Jesus, acho que não é apóstolo, né, mas podemos falar um apóstolo, né, mas que mais se escreveu sobre a vida dele é Paulo. Tem, poxa, dezenas de livros sobre Paulo. Mas cada vez os estudiosos vão chegando mais próximo do que Emmanuel traz. Isso também é comentário mais para frente. Vamos embora lá. Tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, a fortaleza espiritual que a Abigail encontrou foi o Evangelho. Vamos lá. Beleza. Do carpinteiro atalhou Saulo, evidentemente contrariado. E depois? Tornou-se dedicada à leitura do chamado Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou ser essa, agora, a sua única distração. Com efeito, desde que começou a falar do discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. Olha só, a palavra é consolações. Né? Por quê? Ela, lendo Jesus, né, lendo o que o Mateus deixou de Jesus, né, os Espíritos, ela se esclareceu. E a pessoa esclarecida, ela mesma tem essa condição de se consolar. E ela passa a entender o que está acontecendo com ela. E a gente fala o tempo todo aqui, né, do Espiritismo, sobre essa questão, né? Como ela é um espírito mais elevado, só o Evangelho foi suficiente, né? Nós precisamos do Espiritismo que veio explicar o Evangelho, explicar o cristianismo para a gente, né? Estamos um pouquinho mais para trás, né? Mas está aí o efeito para ela imediato. Bastou conhecer o Cristo, pronto. Né? É interessante isso. Tá? E essa palavra é muito interessante, consolações. Com esclarecimento, todos nós, né, temos condições de entender o que está acontecendo, aceitar os fatos. Né? Alguém quer falar? Vamos embora. E o fato é que não mais a vemos chorar, embora se lhe não apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação, daí por diante, parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. E fala a teu respeito com um amor cada vez mais puro. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. A vida nova, né? Zacarias compreendeu, né? Ele não compreendeu o que aconteceu, mas viu que, né, ela estava diferente, mesmo já desencarnando, que ela está muito mal, né? Uma nova energia, algo, né? Lhe deu um consolo, né? Uma alegria de estar ali naqueles últimos momentos, mas com alegria. Muito interessante, né? Vamos lá. Depois de um suspiro, Zacarias terminava. Contudo,
A mudança não alterou a marcha da enfermidade que a devora devagarinho. Dia a dia, vemo-la inclinar-se para o túmulo, como flor que tomba do hastil ao sopro do vento forte. Saulo experimentava indisfarçável angústia. Penosa emoção revolvia-lhe a alma carinhosa, caprichosa, até estranhei, caprichosa e sensível. Como definir-se? Esmagava-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido, revelava a vitória do carpinteiro nazareno, a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Olha só, de novo, né? Olha os enviados de Jesus trabalhando aí, tá? A gente fala sempre que Saulo não fez a conversão na porta de Damasco, não. Ele começou a conversão no dia que ele foi que Sadoc lhe avisou sobre a casa do caminho, né? Que ele foi à casa do caminho e deparou com Estevão. Ali começa o trabalho de conversão. É longo esse trabalho, muito longo, né? Mas muito, digamos, muito eficiente e bem feito, né? Deu certo, tá? Ele vai batendo de frente com Jesus em todos os lugares. Todos os lugares. No final ele rende-se, né? O que queres que eu faça? Alguém quer comentar? Vamos lá. Mas Zacarias perguntou irritadiço o doutor da lei, o doutor de Tarso, por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou, pelo menos, nunca deverá admitir transigências. Fidelidade à lei, né? Da forma que eles viviam e interpretavam, né? Que a lei, até eu que não entendo bem delas como eles entendiam, eu pego ali o Antigo Testamento, está lá, ajudar o vizinho, ajudar o órfão, a viúva, o desconhecido, como é que fala? De outras raças que fala, quando eles falam o estrangeiro, que era considerado, né? Outra raça, etc. Eles não conseguiam ver isso. E Gamaliel, quando viu a Casa do Caminho, entendeu isso na hora. Falou, poxa, ali que viu que o judaísmo falhou. O próprio Gamaliel também, que era outro, que tinha uma cabeça, né? Uma visão enorme, viu. Então a fidelidade para ele e a eles é essa aí. É olho por olho, dente por dente. Não era bem assim. Continua não sendo assim. O Antigo Testamento está aí. Quem lê, o Gesiel lê com outros olhos, Abigail, né? Então vamos lá. O interpelado recebeu a recriminação com serenidade e acentuou. Antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. E além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Desde que lhe vi a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria de crença religiosa. Estava vendo que ela estava melhorando com aquilo, o remédio não estava fazendo mal a ninguém, e muito bem a ela, né? Por isso que ele deixou à vontade, não se interviu. E o próprio Saulo daqui a pouco vai entender isso. Como Saulo, estive engolfado em profundas cismas, sem saber o que responder. O bom homem rematou. Vem comigo, verás com os próprios olhos. O rapaz seguiu-lhe os passos, cambaleando. As ideias baralhavam-se-lhe no cérebro dolorido. Aquelas notícias inesperadas
enmeavam-lhe o coração. Reclinada no leito, assistida pela afeição materna de Ruth, a moça de Corinto estampava no rosto um profundo abatimento. Muito magra, a epiderme adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Carinhosa serenidade estampava-se-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando, renovava-se a dispneia com prolongada aflição, voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse remédio ao seu cansaço, pelas brisas frescas que chegavam do seio generoso da natureza. Ao vê-la, Saulo não dissimulou seu espanto. A jovem, por vezes, recebendo a jubilosa surpresa, tomou-se de sincera e transbordante alegria. Saudações afetuosas se trocaram entre ambos, enquanto os olhos traduziam a saudade angustiosa com que haviam esperado aquele momento. O futuro rabino acariciou-lhe as mãos mimosas, que pareciam agora modeladas em cera translúcida. Falara da esperança que os alentara, constante antes do reencontro. Notando que eles desejavam ficar a sós para confidenciar mais à vontade, Zacarias e Ruth retiraram-se discretamente. Vamos ver agora o diálogo, né? Abigail, exclamou Saulo comovidíssimo, logo que se viram a sós. Abdiquei meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoastes, se não me esquecestes. Então, eu, grande Saulo, ó, eu vim aqui perguntar se me perdoaste. Não é de me te pedir perdão, não. Ele fala que abdicou do orgulho, mas continua orgulhoso. Vim aqui te pedir perdão. Eu acho que era o correto, né? Mas ele não abdicou nada de orgulho, continua muito orgulhoso. Eu, homem público, imaginou? Mas isso vai passar, pode ter certeza. Falta pouco para passar isso. Vamos lá. Abigail, exclamou Saulo. Peraí, alguém quer falar? Que eu estou falando, só eu e eles estamos falando. Vamos embora. Primo, eu só quero acrescentar. Posso? Pode, ué. O Saulo levou 8 meses só para quebrar um pouquinho que para ele era muito desse orgulho. E nós? Levaríamos quanto tempo? 8 anos? 8 milênios? Talvez. 8 séculos? Não levar isso não. Porque, Pois bem, porque nós já estamos virados. Quantas famílias? Quantas famílias a gente conhece separadas pelo orgulho, pelo simples orgulho? Né? Ele só levou 8 meses. Olha só, Luzito, falou uma coisa interessante. Eu fui comprar uma peça numa loja, eu vi uma mocinha muito simpática me atender. Aí eu olhei, novinha, com a mão né, a aliança, né, na mão esquerda, eu falei, legal, você parece ser novinha, já está casada, isso é muito bom. Ela o senhor casado? Eu disse, só 35 anos. Ela, e qual é o segredo para isso? Eu disse, essa palavra não é muito comentada na rua não, tá? Mas você talvez já tenha falado, se chama renúncia. Ela, eu não sei o que é renunciar, então é isso aí. Mas só de um lado? Eu disse, não, de ambos os lados. Renúncia. É isso que nós temos que trabalhar, tá? Aí ela olhou para mim, ficou pensativa. Eu fui embora, eu acho que ela ficou com um assunto, uma palavra para meditar durante uma vida, né? Porque o pessoal pensa que a gente tem uma fórmula, né? O pessoal acha que a gente tem a fórmula para indicar.
porque, né, quando um não quer, dois não brigam. Então, se cada um ceder um pouco para um lado, um pouco para o outro, nós entramos num acordo, né? E é isso aí, prima. É isso aí mesmo, Tem que né? abdicar. Cada um tem que abdicar um pouquinho. Cada vez um vai abdicando, né? Senão realmente não há tolerância. Então, quanta gente a gente conhece por orgulho que está separado, né? Quantas famílias. Não há tolerância. Você agora falou a coisa certa. Não há tolerância. Exatamente. Eu já vi casal se separar até por política, gente. Mas não é agora, não. Estou falando de 20, 30 anos atrás, tá? Porque um não tolerou o outro. Um era MDB, o outro Arena, sei lá. Isso é velho pra caralho. Coisa antiga mesmo. Eu fiquei bobo. Aí eu cheguei lá e não pedi minha opinião. Eu disse, cara, eu detesto política, não gosto nem de falar sobre isso. Eu cortei. Eu acho que a pergunta acalmou naquele momento, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Tipo renúncia, falta de tolerância. Paciência. O mais importante de tudo isso que está sendo lido é ver na espiritualidade minando pouco a pouco o orgulho de Saulo. Não baniu o orgulho de uma vez por todas, mas tudo que se apresentava para Saulo com relação a Abigail era minando a vaidade, o orgulho, que realmente maltratava o coração dele, maltratava o peito dele. Muito embora com a raiva que ele tinha do Cristo, mas esse trabalho foi feito nesses 8 meses, né? A massificação de Jesus em tudo que acontecia em volta dele. Foi isso que preparou. Aquilo que você fala, não foi na entrada de Damasco. A coisa já vinha sido martelada na mente dele e no coração dele. Senhor Roberto, essa raiva de Saulo por Cristo é uma coisa interessante. Quer falar, Pena? Falar ou falo depois? Não, eu ia dizer que a espiritualidade mina o nosso pensamento também. Nós estamos sendo minados o tempo todo. Só que a gente não está nem aí, né? Isso que eu ia falar, nós somos teimosos, nós somos teimosos. Isso aí. Somos rebeldes, teimosos. Deixa para lá, não, deixa o orgulho falar mais alto. Não, a minha palavra tem que ser a última. Eu é que tenho razão. Então, e o Saulo já foi diferente, né? É um vaso preparado e escolhido. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Quando a gente fala, não vou falar nunca mais, é a última vez, na semana que vem eu repito de novo, que nós somos crianças espirituais. Aí nós podemos fazer uma analogia sobre criança espiritual. Muita criança, quando vê a cebola, olha só, eu não gosto disso, e bota no prato da criança, tira isso, né? Belo dia, por um acaso, come a cebola, passa a adorar. Eu conheço um que era assim, né? Está com 62 anos agora, tá? Ou seja, não conheceu, não provou e tinha ódio da cebola, tá? Hoje, adora a cebola, né? Então, eu falo essa analogia porque era uma criancice aquele negócio. Não conheceu, não provou, como é que vai falar se é bom ou se é ruim? Como é que, né? Cadê a imparcialidade? O Saulo não foi imparcial em momento algum em relação ao Cristo. Ele precisou ser minado, bombardeado. E ela vai falar agora, no final desse previsão que vai vir aqui agora, ela vai falar 2 coisas. Ela vai fazer a declaração da alma gêmea e vai falar sobre isso, sobre como ele foi minado. Vamos lá. Essa questão de ele ser minado por ela. Vamos lá, Elisa. Esquecer-te, respondeu ela de olhos úmidos, por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar a si mesmo?
que é doar-se a si mesmo. E nós, Saulo, pertencemos um ao outro para a eternidade. Não me dissestes muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Viu? Somos, né? Pertencemos uns aos outros para a eternidade, alma gêmea. Eu era o coração do teu cérebro, ou seja, o cérebro é a razão, mas o sentimento estava ali, trabalhando o cérebro. Né? Gesiel, Estevão, veio pelo cérebro, pela razão. Inteligente demais. E ela não. Ela veio pelos sentimentos. Olha só como ele está sendo minado de duas formas. Duas formas. Muito fortes. Foi o caminho que a espiritualidade encontrou, né? Para um vaso já escolhido. Ele foi raciocinando a cada coisa que era falado, a cada passagem, aquilo foi se arrumando no cérebro dele. Mas porque ele já era preparado para isso. Ele já veio preparado para isso, para passar por essa transformação. Talvez o que dá falta em nós é esse trabalho que a gente está aí de tantos anos no espiritismo, mas ainda tem as suas bronquinhas no coração, ainda chega um motorista que fecha, ainda mais reclama do cara que pisou no pé da gente no ônibus cheio. Então, a gente vem sendo minado há muito tempo e ainda não conseguimos chegar a essa conclusão que Saulo vai chegar nesses poucos meses de afastamento de Abigail, né? Isso. Tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos que até fala sobre essa questão do que eu sempre falo aqui, já falei várias vezes dessa pergunta, né? É a pergunta 579. Vamos dar uma lidinha nela, Elisa? Está com o Livro dos Espíritos aí na mão? Vamos falar da questão do Saulo, né? Ver essa turma toda para minar ele, porque a espiritualidade sabia, né, que porque ele era o vaso escolhido. Não dá para Catomia, não, que eu acho que o meu livro de espírito eu botei lá na sala. Consuelo, olha só, a estante, né, é tão longa, tá entendendo? Não, meu amigo, eu levei para a sala e deixei lá. Eu vou ler então, tá? Alguém quer ler? Tá com o livro na mão, seu Roberto? Não estou aqui na minha mão, não. E a Frane? Eu vou ler. Pergunta 579, Livro dos Espíritos. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e dê interesse geral a um espírito capaz de falir? Será que Saulo faliria? Será que Kardec também ia falir? Se Deus escolheu eles para aquela missão? Vamos lá. Não sabe a resposta, tá? Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem de futuro, mas que não vos é concedido. Tá? Então, há muitos espíritos que reencarnam entre nós, tá? Que vê como uma missão, e aparentemente, às vezes, parece que eles iam falir. Tá? Um grande exemplo, acho que um maior exemplo, São Francisco. Antes dele ter aquele sonho lá daquela igreja e tal, ele era um rapaz normal, gostava de umas farras, não é isso? Quem vê o livro sobre a história dele, não era ruim, nada assim, mas gostava também de se divertir como todo jovem. Né? O filho de rico, né? O filho de rico que aproveitava a riqueza do pai para suas farras, para sua vivência de rapaz, né? Outro grande exemplo, Santo Agostinho, a mesma coisa. Mesma coisa. Um dia ele também teve um chamado e tal, despertou. A mãe era santa, ele não. Agora, Santo Agostinho é mais exagerado, tá? Santo Agostinho, que está aqui no Livro dos Espíritos aqui o tempo todo, é São Luís Santo Agostinho, que muito trabalhado nessa obra, né? Santo Agostinho também, de repente, teve um chamado, e opa, tá tudo errado, e foi para o caminho dele. O caminho dele também, ele era um missionário.
Né? Eu estou falando dele reencarnado. Ele foi lá o quê? Ele foi lá encarar, né, o famoso bárbaro. Agora eu estou com uma mania de fugir os nomes da minha cabeça. O lá que invadiu Roma, o Elisa, que acabou com Roma, com o nome dele mesmo, o Jesus Gonçalves. Estou lembrando o nome dele agora. Alarico. Alarico. Santo Agostinho encarou Alarico sem uma arma. Foi lá no meio do acampamento de Alarico encarar ele e falar: olha, eu não posso te proibir de realizar teus planos. Mas, por favor, poupe as crianças, os velhos e as mulheres. Alarico, eu não sei, vai embora, tratou ele mal, né? Voltou ele. O que fez ele? Pegou essa turma toda e colocou dentro das igrejas de Roma. Ninguém mexeu num pau da cerca, num prego de uma cerca das igrejas de Roma. E Alarico sabia que aquelas igrejas estavam lotadas de gente, mas foi ordem dele. Ninguém mexe nas igrejas. Respeite as igrejas. Olha só quantas vidas Santo Agostinho poupou e salvou. Tá? Então, os missionários, eles vêm mesmo para realizar a missão e podem, de repente, dar uma... Né, mas vem o chamado, igual São Francisco, veio o chamado para o Santo Agostinho. E agora, né, o Saulo está tendo o chamado dele, que se chama Estevão e Abigail. Né? E aí, mais quer comentar? Então vamos lá, Elias. Vamos deixar a Abigail atingir um pouquinho o coração do cara para ver se ele dá uma esfriada aí. Ouvindo o timbre caricioso daquela voz amada, o jovem de Tarso comovia-se nas entranhas do próprio ser, arrebatado e ardente. Aquela humildade e aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. Reconquistando o discernimento que eu já estava assim. Sabe que ela tem razão? Mas o orgulho ainda está ali. O problema é esse. Eu não vou comer cebola. Mas cebola deve ser gostoso. Todo mundo come. Né? Tá ali. Ele ainda está numa fase infantil espiritualmente. Aparentemente, né? É o que nós falamos ainda há pouco dos outros dois aqui. Francisco e Agostinho. Né? Guardando. Mas já é um começo, né? Quando a pessoa começa a pensar, sabe que tem razão, e mesmo não ainda, não. Mas já é um começo. É a sementinha. Vamos lá. Guardando entre as suas as mãos pálidas da noiva, exclamou com um lampejo de alegria nos olhos: por que dizes que eras o coração, se ainda és e sê-lo-ás para sempre? Deus abençoará nossas esperanças. Realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te comigo. Teremos um lar, serás nele a rainha. Dominada por indefinível alegria, a noiva que o contemplava com lágrimas murmurou: desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos, como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para aformeciar tua existência com o meu carinho. Desde menina, em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos, e pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado, que me auxiliaria a erguer o altar da prole. E assim que me chegaste, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, da qual pudéssemos honrar a Deus. Gente, esse parágrafo aí, quando a gente lê o livro Nosso Lar, Dona Laura fala sobre a missão da mulher.
Tá? Logicamente que ela fala umas coisinhas a mais, porque já tinham se passado após esse papo aqui 1900 anos, né? Mais ou menos. Então, né, é muito bonito o que ela fala. Muito bonito. Essa aqui é a missão da mulher. E outra coisa que, quando Saulo lá em cima fala que teremos o lar, serás nele a rainha, se a gente pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver a influência que a mulher teve, tá, durante toda aquela história que é narrada ali. É uma influência muito forte. Tá muito forte mesmo. Nós vamos ver, logo, a primeira influência é o primeiro casal, Abraão e Sara. Né? A Sara, ela tinha uma força enorme. Depois vamos ver o Jacó com a Raquel. Né? Ele casou com outra antes que foi obrigado pelo pai, que tinha as leis da época, né? Mas o grande amor dele era a Raquel. E a Raquel, realmente, ela como mulher se impunha. E ele ouvia muito a Raquel. E a gente vai ver em vários, né, o livro de Tobias também, quando ele casa, a mulher que ele escolheu, a gente vai ver que a mulher realmente tem uma força incrível na Bíblia e nos evangelhos também. Vamos ver a Joana de Cusa, a Maria, né? A própria Maria de Magdala. A gente vai vendo a influência forte que as mulheres têm na Bíblia. Tá? Em toda a Bíblia. Inclusive, eu fui ver uma vez uma palestra do Divaldo lá na UERJ, não me lembro quem foi, né? Foi um grupo que nós fomos, né? Que mostrou as mulheres do Evangelho, foi explicando, né, a atuação delas no Evangelho. Estava comigo, Elisa, ou não? Foi a primeira palestra na UERJ do nosso grupo, Zé Roberto, eu, você. Isso. Né? Foi a primeira palestra que a gente foi assistir do Divaldo lá no anfiteatro da UERJ. É isso aí. Então a gente vê que a mulher teve um papel muito forte. Né? Ele numerou vários nomes de mulheres que foram muito fortes no Evangelho, no caso ali, né? No Evangelho. Então, isso é muito interessante, que realmente, no lar realmente judaico, a mulher tem uma força tremenda. Tá? E no nosso também, né? Nosso também. Agora, o mundo mudou um pouco essa história aí, mas deve normalizar futuramente, né? É o que o Antônio Carlos falava, né? Havia uma mola, ela estava muito presa, aí de repente ela soltou, ela está balançando, né? Até ela normalizar, ficar no lugar certo, nem presa, nem solta demais. Vamos lá, Elisa? Saulo escutava comovido. Nunca lhe observara tamanha largueza de raciocínio e lucidez, naquele tom de ternura tranquila. Abigail cristã, né? Largueza de raciocínio e lucidez, né? Então, olha só, minando, só está minando. Vamos lá. Mas o céu, prosseguia resignada, retirou-me as possibilidades de semelhante ventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos, como a procurar-te, requisitando o socorro de teu afã. Os pessegueiros de nossa predileção pareciam dizer-me que nunca mais voltarias. A noite amiga aconselhava-me a esquecer. O luar, que me ensinaste a bem-querer, agravava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite, voltava com lágrimas dos olhos, filhas do desespero do coração. Embalde, procurava seguir tuas advertências. Recordava que me chamaste a atenção a última vez que nos encontramos para a amizade de Zacarias e de Ruth. É verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos que eles. Entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida, além do que sou.
Evitei, então, confiar-lhes minhas angústias. Nos primeiros meses da tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção. Edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Olha só, uma coisa que eu gosto muito de ver, isso é coisa lá do Antigo Testamento, é o Deus vivo. Tá? A gente vê no Antigo Testamento essa questão de Deus vivo. E por que falo o Deus de Israel? Porque era o único povo que tinha um Deus único, né? A maioria era politeísta e os deuses eram, que nós sabemos das histórias, né? Os mais diferentes possíveis, né? Deus vivo porque ele atua mesmo dentro de cada um de nós. Ele está vivo aqui dentro. Tá? É isso aqui que o ela entendeu, tá? O Filho do Deus vivo, ou seja, o enviado, o Jesus, é aquele que veio para colocar, nos mostrar que Deus está aqui dentro, está bem vivo. Basta a gente aceitá-lo mesmo. São só as leis divinas. E ele trabalha muito conosco. Ele age. Ele não precisa de sacrifícios, não precisa de nada disso. Ele quer trabalhar conosco. Trabalha conosco e quer trabalhar conosco. Que é justamente isso que nós também operemos. Essa questão do Deus vivo é muito bonita. Fala. Oi? Ninguém quer falar nada? Tá? E ela, olha só, ela pegou o livro, devorou e compreendeu. Porque Jesus era o Filho do Deus vivo. Trabalhou, sentimento e razão. Né? Então, ela só desde essa hora compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Quem quer comentar? Então vamos embora, Elisa. Súbito acesso de tosse cortou-lhe a narrativa. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. É muito pior que qualquer dor física. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor? Onde encontrara tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Agora vim encontrá-la, exânime, desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Olha só como ela mexe com o coração dele aí, tá vendo aí? Como pôde, onde encontrar tamanha dureza de espírito? Ele está despertando. Vamos lá, Elisa. Além de tudo, o carpinteiro, odiado, parecia tomar-lhe o lugar no coração da noiva adorada. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúme dele na alma caprichosa. De que poderes podia dispor o Nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? Abigail, disse comovida,
Abandona as ideias tristes que te poderiam envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões. Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecida. Sei que me perdoaste a morte de teu irmão, e minha família te receberá em Tarso com júbilos sinceros. Seremos felizes, muito felizes. Continua? Continua. Seus olhos pareciam pairar em uma região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado os seus projetos de felicidade terrena. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescentava: francamente, querido, eu também desejaria reviver. Ser tua, entretecer teus sonhos da juventude, inventar estrelas para o céu da tua existência. Tudo isto constitui meu ideal de mulher. Ah, se pudesse, buscaria ao preço de um grande afeto. Não, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor. Haveria de conquistá-los para o meu coração ao preço de um grande afeto. Mas presinto que os planos de Deus são diferentes do que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Alguém gostaria de ter um chamado desse? Jesus chamou, hein? É isso, Roberto. Tanto mole não, né? Mas olha só, até a coincidência. Ontem eu estava conversando com o senhor, isso aqui passou por agora que falou, e ele falou: pois é, eu tinha uma filhinha de 11 anos, que era uma graça, não sei o quê, adorava ela. E ela, de um dia de manhã, chegou para mim: pai, eu sonhei essa noite com Jesus. E de tarde ela sofreu um acidente e, né, veio a falecer, desencarnou, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Sonhou com Jesus, foi o chamado, né? Que é dentro eles são evangélicos, né? É como eles veem a coisa. Nós estudamos sonhos, né? A gente, né, procura entender esses tipos de sonhos, né? Com muita dificuldade, né? O chamado. E ela está falando aqui, né? Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Então, por enquanto, não é bom ninguém sonhar com Jesus, não, né, gente? Vamos seguir adiante. E eu fiquei até sentido com a história do cara. Eu achei muito, né? Mas faz parte. O que eu expliquei a ele, cara, faz parte. Quando a gente nasce, a gente tem uma bateriazinha. Essa bateriazinha vai durar X anos. Uns desencarnam com 2, com 3, com 5, outros com 90, 100. Mas isso é o homem lá em cima que determina. E não, eu concordo plenamente, né? Deus é que está tudo na mão dele. Exatamente. A gente dói, mas, né, tem um porquê, você pode ter certeza. Né? Pelo menos ele aceitou assim. É a hora que a gente tem que conversar um pouquinho, né? Botar dar assim uma sementinha, né? É essa aí. Então é isso aí, né? A Abigail já acho que só foi com o Estevam que ela vai falar aqui. Vamos lá, Elis? Alguém quer falar? Vamos embora. Tem 5 minutos ainda, podemos falar à vontade, Elis. Ai de mim, exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte, topo expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repitas semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse o meu afeto. Quem poderia, então, como esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? Abigail, porém, fixou com um gesto súplice e falou: Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinarmos-nos com paciência aos sagrados desígnios? Não alimentemos dúvidas prejudiciais.
Este eleito é de meditação, este leito é de meditação e de morte. O sangue várias vezes já me golfou, prenunciando o fim, mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá. Amarmos-nos eternamente. Olha só, Antigo Testamento. Nós cremos em Deus. E aonde ele parou, ela já adiantou. Ela já está no Novo Testamento. Ela já está nos escritos de Mateus. Tá? Então, no judaísmo ensina que a vida é imortal. Tá? No Antigo Testamento. Tá? Agora, a interpretação é de cada um, né? Alguém quer comentar? Então, bora lá, Elisa, mais um pouquinho. Eu quero comentar sobre isso, Cipriano. Fala. É que nesse livro, né, os cristãos, eles se entregavam realmente nos braços da morte e sem medo, porque eles tinham certeza que a vida continuava em outra dimensão, né? E nós, mesmo espíritas, ainda temos medo da morte. Exatamente. É isso mesmo. A gente ainda tem que aprender muito, e assim, para aprender não, aprender nós já aprendemos, em projetar isso, né? Botar lá dentro mesmo. Isso tem que Tem fazer espírita parte. que se assusta, tem espírita que se assusta e fica apavorado quando vê uma sombra passando assim de lado dele assim. Ele fica, que é isso, gente? O que está acontecendo? Espírita. Tá igual a menina ali no Emmanuel, quando chegou pra gente, pra mim, o Zé Roberto, tinha ninguém na sala do Emmanuel, né? A menina chegou, ué, mas tá vazio? Eu disse, ué, tá cheio, você não tá vendo, não? Era de quê? Eu disse, ué, você não tá vendo nada, não? Ela, não, tá vazio, não, tá cheio de espíritos. Pra que nós fomos falar isso pra menina? Ela não queria entrar na sala de jeito, não, vamos entrar. Não, não, vou entrar, não. Deixa chegar alguém aí que eu entro junto também. Espírita. O medo de fantasma. Ai, 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 ai. É isso aí, Lourdes. Somos nós, viu? Somos nós. Vamos lá? Por assim você falou, o Pluft tá aí, que ele é o fantasminha bonzinho. Pois é. Não concordo, respondi a ele extremamente aflita. Essas presunções são do fruto de ensinamentos absurdos, quais o desse fanático nazareno que morreu na cruz, entre a humilhação e a covardia. Nunca foste assim melancólica e desalentada. Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos. Mas procura raciocinar por ti mesmo. Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação? Olha a resposta dela aí, né? Enganas-te, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Pois veja bem, ela não ia ser feliz aqui hoje, mas amanhã ela seria. Quer dizer, ela tinha essa, já estava compreendendo e vivendo essa questão da vida eterna, que a gente tem medo aí. Por isso que há o medo da morte. E ela já não tinha mais isso aí. Já tinha passado por esse capítulo aí, ó, há muito tempo. Engana-se, Saulo. Ela não estava triste, melancólica, ela estava vivendo o momento. Né? Despedida sempre causa um pouco de dor, de tristeza, né? Mas é aquela música do Milton Nascimento, né? Encontros, né? Tem a lance da estação de trem, né? Que uns entram, outros saem, etc. E a vida continua. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias, dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou minhas forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. O Evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e desertados do mundo. Bom, vamos dar uma parada aí que já deu a hora, né? Já deu a hora. Inclusive, eu li isso aqui no dia 8/12/2011. Nossa Senhora, tem 12 anos que eu li isso aqui, está marcado aqui.
Tá? Que esse livro foi estudado lá no Marco Aurélio. Nós estudamos lá nesse dia. Bom, então é isso aí. O seu evangelho de perdão é o amor, e amor é o tesouro divino dos sofredores deserdados do mundo. Como ele só vem para os doentes, e o mundo todo sofre, aqueles que aparentam tal, não, lá no fundo, são raros mesmo que estão bem. São os que realmente já aceitaram, né? O Deus vivo, o Deus trabalhando aqui dentro. Esses estão bem. Mas eu acho que a gente conta dedos, né? Há muita gente não. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Vamos parar por aqui. Vamos voltar aqui dia esse estudo, seu Roberto. Voltamos no dia 30. Esse mês tem 5 semanas. Então vai ser bom que a gente também, a primeira semana de julho, dia 6 ou 7, já é ele de novo, né? É ele de novo. Tá ótimo, é bom que a gente vai andando, que falta muito para esse livro. É bom andar mesmo, dar uma caminhada. Tá? Eu vou parar a gravação.